Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. A graça do Pai, o amor do Filho, o discernimento que nos vem do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia desse 23º domingo do tempo comum nos mostra mais uma faceta interessante de Jesus e do amor. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. É uma mística, a correção é uma mística. E corrigir com amor é uma habilidade. O professor tem que corrigir o aluno, o pai, a mãe, tem que corrigir seus filhos. Mas sempre vem a pergunta, como é que a gente corrige de um modo cristão? Uma vez uma mãe me perguntou num programa de televisão, bater no filho é pecado? Eu falei, com raiva é covardia e crime. Não é? Ela falou, mas sem raiva não tem graça. Corrigir com graça, com amor. Mas lá no paraíso, quando Caim matou Abel e Deus foi procurar os irmãos, ele perguntou, onde está o teu irmão? E aí o Caim tirou o corpo fora e disse, acaso sou eu guarda do meu irmão? Muitas vezes a gente coloca, o que eu tenho a ver com ele? Vamos prestar atenção naquilo que Ezequiel chama de guarda, aquilo que Paulo, na carta aos Romanos, chama de dívida para com o irmão, que é o amor que corrige. A gente às vezes não prefere a mística de Caim, né? Mas acaso sou eu guarda do meu irmão? É ele que está pecando, eu não tenho nada a ver com isso. Temos uma dívida. E pior, se não corrigirmos o irmão, somos cúmplices do pecado dele. Isso é muito sério, muito sério. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes em que, ao invés de corrigirmos o irmão, preferimos a fofoca, o murmúrio. Está vendo o que ele fez? Olha como é feio. Então a gente vai primeiro para os outros ao invés de ir para o irmão. Jesus nos diz no Evangelho: primeiro o pessoal, depois o interpessoal e finalmente o institucional. Os 3 degraus da correção fraterna. Hoje meditamos sobre uma mística nem sempre muito fácil de viver, fácil de compreender, mas não é muito fácil de viver. E Jesus nos dá os passos da correção fraterna. E diz que devemos ser sentinelas do amor e da verdade. Não devemos cair no engodo de Caim. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Sim, somos guardas do nosso irmão. Aliás, temos que ter a mística da vigilância. Não só do vigiar e orar para não cair em tentação pessoalmente, mas também de estarmos vigilantes entre nós. Desde o princípio do cristianismo, uma figura assumiu o ministério da vigilância. É o bispo, né? Episcopoi, é o supervisor, é o vigilante, é o sentinela da caridade. Né? E numa comunidade, numa igreja local, o bispo exerce essa vigilância também para congregar o seu povo na unidade. Portanto, o fim de tudo isso não é simplesmente corrigir por corrigir, vigiar ou punir, mas é congregar. Não é? Isso aparece muito bem no final do Evangelho, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Esse é o fim de tudo. Nós queremos formar uma comunidade fraterna. Aqui no convento nós temos 60 pessoas. Imagina, em tempos de pandemia, a gente fica enclausurado aqui dentro do convento, né? Vocês nos acompanham, conhecem a nossa vida, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, e isso faz com que a gente perceba muito mais e melhor os pecados do outro, os erros do outro. Não é? E aí, como é que a gente vai saldar esta dívida que temos para com o outro, conforme dizia Paulo na carta aos Romanos, que é a dívida do amor, a dívida da caridade, que também se manifesta na correção fraterna. O profeta Ezequiel, ali por volta de 600 a.C., no exílio da Babilônia, viu os choramingos do seu povo, que se perguntava, por que estamos aqui? Não, porque o povo lá errou, pecou, enfim, e ele tentava profetizar numa terra estranha. E dentre as suas fantásticas profecias,
muitas delas até voltadas para o Sagrado Coração de Jesus. Nós conhecemos o capítulo, maravilhoso capítulo 36, né? Eu vos darei um coração novo. Uma das profecias interessantes é essa que ouvimos hoje no Evangelho, que coloca um critério, né? Você é profeta, Ezequiel, eu te estabeleci como vigia. Todos nós, gente, somos profetas, sacerdotes e reis, pastores pelo batismo. Então, a dimensão profética de sermos ministros da palavra, que anuncia e denuncia, deve ser do nosso cotidiano. Somos chamados a viver esta mística do vigia para a casa de Israel. Como Deus. Deus é o vigia. O Salmo 120 é maravilhoso, né? Cantamos agora no início da missa. Somos sentinelas, né? E Deus é o guarda de Israel, aquele que não dorme, ele vigia, ele está vigilante para nos advertir na hora oportuna. E essa mística da vigilância, do cuidado, de guardar a comunidade e guardar o irmão, nos leva a ter uma atitude. A atitude do vigia numa torre, diz Ezequiel. Se o vigia dorme ou não se preocupa e não anuncia a vinda do inimigo, ele é cúmplice do sangue da cidade, não é? Então, se eu não falo para o meu irmão, do meu ponto de vista, acho que você está errado. Olha, acho que você está aqui nesse pontinho aqui, você não está fazendo certo. Se eu não falo isso, não é que o pecado dele fica só para ele, fica comigo também. Então, como é que eu me livro desta dívida? Lá nos Romanos, né? Na carta aos Romanos, Paulo chama isso de dívida. Não temos outra dívida com o irmão, a não ser o amor mútuo, amor que corrige. Como é que eu saldo essa dívida? E até me livro da dívida da correção fraterna. É seguindo esses 3 degraus da correção que Jesus nos ensinou. O primeiro degrau é o pessoal, o segundo é o interpessoal e o terceiro é o institucional, nessa exata ordem. E no final nós temos o amor mútuo, a certeza de que Jesus está conosco nesta comunhão fraterna. Então vamos lá. A pedagogia de Jesus da correção nos leva a procurar o irmão com delicadeza amorosa e lhe dizer ao pé do ouvido: acho que você não fez certo. Posso estar errado, mas aquilo que você fez, do meu ponto de vista, está errado. Quantas vezes alguém já chegou para você num canto e te falou isso? Eu acho que eu posso contar nos dedos das mãos e dos pés dos meus 56 anos, quando alguém que não era meu formador, não era nada, um colega, chegou para mim e fez essa caridade de me dizer algo que eu achava que eu estava errado. Mas quantas vezes esta semana, já pulamos o primeiro degrau e fomos para o segundo. Escuta, Chico, esse negócio ali que aquele ali está fazendo, eu acho que ele não está certo. O que você acha? E aí já começamos aqui a fazer uma fofoca. Esse é o nosso vício. E aí que o diabo entra com cauda rabo e tudo mais, criando dispersão, confusão, né? É aqui. A gente vai, às vezes faz passar na comunidade inteira o erro de alguém. O único que não sabe é o próprio interessado, né? Vou falar uma coisa bem boba, né? Fábio, já viu que não é verdade o que eu vou falar, hein, gente? Só um exemplo. Fulano, não vou dizer o nome. Fulano não está usando desodorante. Você já percebeu? Já percebi. Aí o Fábio chega para o Padre Zezinho e diz: fulano não está usando desodorante. O Padre Zezinho chega para o Padre Zé Quenopo, fala a mesma coisa. Logo a comunidade inteira está olhando para o Gambazinho, do mesmo jeito, só porque ele não está usando desodorante. Ninguém sabe que ele foi num dermatologista que disse para ele não usar desodorante, porque ele tinha um problema nas axilas. Né? Ninguém sabe, só o reitor, que normalmente ninguém fala disso também para o reitor, né? Seria o terceiro passo, o institucional. A gente vai no interpessoal, né? E aí era bom a gente se perguntar quantas vezes hoje, ontem, anteontem, eu já falei de alguém. E quantas vezes na última semana eu procurei o verdadeiro interessado. Então o primeiro passo da correção fraterna de Jesus é assim, ó. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Vai lá, ao pé do ouvido, seja caridoso. Você admita com humildade, talvez você esteja vendo errado, mas vai. A correção fraterna
É uma expressão do amor. Agora vamos supor que esse irmão não se emende, que eu não uso mesmo, porque eu sou naturalista, eu não sei o que, eu quero viver a natureza sem nenhuma interferência. Bom, aí você procura, Marquinhos, você não está achando cheiro estranho na capela? Também já percebi. Vamos lá falar com ele? Aí vão os dois. Olha, meu irmão, acho que você devia começar a usar um desodorante. Não uso e nunca usarei. Bom, aí você entrega para a igreja, vem o institucional, né? Não é só a igreja, é o institucional. Há casos que tem que aquela mulher entregar o seu marido violento para a delegacia da polícia. Ele não se emenda, ele vai matar a sua esposa. Então, é o pessoal, é o interpessoal e é o institucional. Muitas vezes acontece nas paróquias isso, não é? A pessoa está vendo o pároco fazer uma coisa que ela acha que está errado. Ela procura um outro padre e pergunta, o que você acha? O padre diz, manda uma carta para o bispo. Não, vai lá falar com o pároco, o pessoal. Ah, não aceitou? Não quer nem conversa? Quem que é você? Você é um leigo. Tem um frase que diz isso, né? Você é um leigo, que você quer me corrigir? Né? Então, monta uma comissão. Todo mundo está vendo que ele está errado. Ele está querendo destruir a torre da igreja que tem 200 anos. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Ele não liga para a comissão. Então vai. Aí sim, escreve uma carta para o bispo, fala com o bispo. E tem uma coisa, a partir do momento que você entregou para o institucional, você não é mais cúmplice. Então você está justificado. É muito difícil para os pais fazerem isso. Corrigirem os filhos e dizerem para o filho no final da correção, meu filho, eu te corrigi. Como pai, eu tenho essa dívida para com você. Eu preciso te corrigir. Meu querido aluno, eu te corrigi. Agora, já não tenho mais dívida com você. Agora, a batata quente está na sua mão. Não é? Agora, preste atenção. E com isso, eu vou chegando ao final dessa minha homilia. Muito simples, porque a mensagem de hoje ela é muito prática, muito simples, não é? Difícil de viver, mas fácil de pregar, fácil de dizer. Peço a Deus a graça de eu fazer isso com alguém. Né? Até fiz uns ensaios de uns dias para cá, enquanto eu estava preparando a homilia para ver se era fácil, porque para pregar aqui eu tinha que fazer, né? Fiz umas 2 vezes, mas pensa, como dá um negócio no estômago, você chegar para alguém e dizer que do seu ponto de vista ele está errado, muito mais fácil a gente comentar pelos corredores. Né? Então vamos pedir a Deus essa graça da mística, da correção amorosa, de sermos sentinelas do amor e da verdade, de sermos vigilantes um com o outro para que cresçamos todos na solidariedade, sempre sabendo que há um guarda maior, é o Senhor, Ele é o guarda de Israel, Ele é o sentinela e nos dá a sua palavra para que nós possamos também exercer este verdadeiro ministério da vigilância fraterna. Somos todos sentinelas da manhã. Nós vamos pedir agora a bênção de Deus e eu gostaria só de dizer uma palavra final sobre os sentinelas do amor e da verdade. Se por acaso Satanás começar a sua língua para você comentar com alguém algum erro do irmão, sem antes ter falado com ele, mande ele embora. Não se torne instrumento de Satanás, de divisão. Não vá levando as coisas por toda a comunidade. Fale diretamente, livre-se dessa dívida de correção fraterna. Fale com o irmão. Né? Não seja instrumento de Satanás. Inclusive, diga para ele, você venena bibas, está querendo me envenenar? Beba tu mesmo dos teus venenos, não vamos nos envenenar, sua casa e nossa comunidade. Sejamos sentinelas do amor e da verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Virgem da Conceição Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.